Capítulo 2: O complexo de inferioridade. O emprego dos termos consciente e inconsciente para designar fatores distintos é incorreto na prática da psicologia individual. O consciente e o inconsciente se movem conjuntamente na mesma direção e não se contradizem, como se acredita com tanta frequência. Além do mais, não existe uma linha de demarcação precisa entre eles. A questão é somente a de descobrirmos a finalidade da sua ação conjunta. É impossível decidir o que é e o que não é consciente, até que se chegue a saber qual a relação total existente entre uma coisa e outra. Esse projeto é um trabalho generoso ofertado pelo canal no YouTube, Cristiane Batista 8. Faço esse trabalho com todo carinho. E também foi patrocinado por um inscrito. Se você ouviu ou está ouvindo esse trabalho em outro local, por favor, denuncie. Essa relação se patenteia no protótipo padrão de vida que analisamos no capítulo anterior. Um caso poderá servir para ilustrar a relação íntima existente entre a vida consciente e a inconsciente. Um homem casado de 40 anos sofreu de uma ansiedade, o desejo de saltar de uma janela. Sempre lutou contra esse desejo, nada mais sentido além disso. Tinha amigos, uma boa posição e vivia feliz com a esposa. Esse caso seria impossível de ser explicado se não o interpretássemos em termos da colaboração do consciente com o inconsciente. Conscientemente tinha esse homem o sentimento que devia saltar de uma janela. Apesar disso, viveu e, na realidade, nunca procurou saltar de qualquer janela. E tudo pela simples razão de existir um outro lado de sua vida. Lado esse que a luta contra o desejo de suicidar-se representava papel importante. Em consequência da colaboração desse lado inconsciente do seu ser com o lado consciente, o indivíduo saiu vitorioso. De fato, no seu plano de vida, para nos utilizarmos de uma expressão sobre a qual muito teremos que dizer em capítulo ulterior, ele se portou como um triunfador que realizou o seu alvo de superioridade. O leitor poderá indagar nesta altura como pode esse homem sentir-se superior quando possuía tal tendência consciente para o suicídio? A resposta é que na sua personalidade havia algo a lutar contra a tendência ao suicídio. Foi o sucesso nesse combate que o fez um triunfador, um homem superior. A luta pela superioridade foi objetivamente condicionada pela sua própria fraqueza, como frequentemente ocorre às pessoas que se julgam de qualquer modo inferiores. Mas o importante é que no próprio combate, os esforços pela superioridade, os esforços para triunfar, venceram-lhe o sentimento de inferioridade e o desejo de morrer, apesar do fato de ser este último expresso na sua vida consciente e o primeiro na inconsciente. Vejamos se a formação do protótipo desse homem sustenta a nossa teoria. Analisemos as recordações da infância. Verificamos que enfrentou, muito criança, situações difíceis na escola. Não gostava dos outros meninos e queria fugir deles. Apesar disso, reunia todas as forças, ficava e os enfrentava. Por outras palavras, já podemos notar um esforço da sua parte para triunfar sobre a própria fraqueza. Encarava de frente o problema e o vencia. Se analisarmos o caráter do paciente, veremos que o seu único objetivo na vida consistia em triunfar sobre o medo e a ansiedade. Nesse objetivo, as suas ideias conscientes cooperavam com as inconscientes e constituíam um todo.
Quem não encarar o ser humano como uma unidade poderá julgar que esse paciente não era indivíduo superior ou triunfador. Poderá considerá-lo apenas um ambicioso, que desejava lutar e de fato lutava, sendo, porém, no fundo, um covarde. Esse ponto de vista seria errôneo, entretanto, porque não tomaria em consideração todos os aspectos do caso, nem os interpretaria em termos da unidade da vida humana. Toda a nossa psicologia, toda a nossa compreensão ou esforço para compreender os indivíduos seria fútil e ociosa se não tivéssemos a certeza de que o ser humano é uma unidade. Se pressupusermos duas esferas sem qualquer relação uma com a outra, será impossível encararmos a vida como entidade completa. Além de considerarmos a vida individual como uma unidade, devemos também tomá-la no seu contexto de relações sociais. Assim, as crianças, ao nascer, são fracas e a sua fraqueza torna necessário que outras pessoas vivam a cuidá-las. O estilo ou padrão de vida de uma criança não poderá ser compreendido sem que o relacionemos às pessoas que dela se ocupam e a compensam da sua inferioridade. A criança mantém estreitas relações com a própria mãe e com a família, que jamais poderemos compreender se limitarmos a nossa análise à periferia da individualidade física da criança. A individualidade da criança excede a sua pessoa física, abrange todo o contexto das relações sociais. O que se aplica à criança se aplica também, até certo ponto, aos homens em geral. A debilidade da criança, responsável pelo fato de ter ela de viver no grupo familiar, corresponde à fraqueza que leva os homens a viverem em sociedade. Todas as pessoas sentem-se mal em certas situações. Sentem-se oprimidas pelas dificuldades da vida, sendo incapazes de enfrentá-las sozinhas. Daí, uma das mais fortes tendências do homem tem sido a de constituir grupos a fim de poder viver na qualidade de membro de uma sociedade e não como indivíduo isolado. Essa vida social tem sido, sem dúvida, de grande auxílio ao homem para que ele triunfe sobre o seu sentimento de incapacidade e de inferioridade. Sabemos que isso acontece aos animais, sendo que as espécies mais fracas sempre vivem em grupos, para que as suas forças conjugadas lhes permitam atender às necessidades de cada uma. Assim, a manada de búfalos se defende contra os lobos. Um búfalo isolado jamais conseguiria, mas em grupos juntam esses animais as cabeças e escolceiam até se salvarem. Por outro lado, os gorilas, leões e tigres podem viver isolados, porque a natureza lhes concedeu os meios de autoproteção. Um ser humano não possui a sua grande força, as suas garras ou dentes, e desse modo não pode viver sozinho. Veremos, pois, que as origens da vida social resultam da fraqueza do indivíduo. Em virtude disso, não podemos esperar que as capacidades e faculdades de todos os seres humanos que vivem em sociedade sejam iguais. Mas uma sociedade que estiver convenientemente adaptada não deverá atrasar o seu passo para auxiliar a capacidade dos indivíduos que a compuserem. É importante atender a esse particular, porque de outro modo seríamos levados a supor que os indivíduos deveriam ser julgados, considerando-se apenas as suas qualidades herdadas. Na realidade, um indivíduo deficiente em certos atributos, caso vivesse isolado, poderia compensar a própria carência, uma sociedade devidamente organizada. Suponhamos que as nossas insuficiências individuais sejam herdadas. Torna-se, então, o objeto da psicologia ensinar aos homens a viver bem uns com os outros, favorecendo-se a atenuação dos efeitos das suas incapacidades naturais. A história do progresso social nos mostra como os homens têm cooperado no sentido do triunfo
sobre as suas deficiências e carências. Todos nós sabemos que a linguagem é uma invenção social, mas poucos avaliam que a deficiência foi a mãe de tal invenção. Essa verdade, entretanto, é ilustrada pelo comportamento da criança nos seus primeiros anos de vida. Quando os seus desejos não são satisfeitos, quer atrair a atenção e procurar fazê-lo através de alguma forma de linguagem. Mas, se uma criança não necessitar de atenção alheia, não fará de modo algum esforços para falar. Isso acontece nos primeiros meses de vida, em que a mãe da criança lhe proporciona tudo o que ela deseja antes que procure falar. Há casos devidamente registrados de crianças que não falaram até os 6 anos de idade, porque jamais tiveram necessidade de fazê-lo. A mesma verdade é exemplificada com o caso de uma criança filha de pais surdos ou mudos. Ao cair, machucando-se, chorava, mas o fazia sem ruído. Sabia que a grita seria inútil, porque os seus pais não poderiam ouvi-la. Em consequência, dava a impressão de chorar para atrair a atenção dos pais, porém não fazia ruído. Vemos, portanto, que devemos sempre encarar o contexto social dos fatos que estudamos. Devemos observar o meio social a fim de compreendermos o alvo de superioridade particular eleito pelo indivíduo. Devemos considerar também a situação social para podermos entender um desajustamento especial. Assim, muitas pessoas são desajustadas porque acham impossível o contato normal com os outros por meio da linguagem. O gago é um exemplo disso. Se examinarmos um gago, veremos que desde o começo da sua vida não foi socialmente bem ajustado. Não queria participar das atividades alheias, nem fazia amigos ou camaradas. O desenvolvimento da sua linguagem exigia que se associasse aos outros, o que não gostava de fazer. Por conseguinte, a gagueira continuava. Existem, na realidade, duas tendências entre os gagos: a de se associar aos outros e a de procurar isolar-se deles. Entre adultos, vemos que os privados de vida social não sabem falar em público e têm horror ao palco. Isso porque veem no auditório um inimigo. Sofrem de sentimento de inferioridade quando se encontram perante um auditório aparentemente dominador e hostil. Só quando uma pessoa confia em si mesma no auditório é que pode falar bem e nessas condições apenas não terá receio de comparecer diante de sua plateia. O sentimento de inferioridade e o problema da educação social estão, pois, intimamente ligados. Desde que o sentimento de inferioridade nasce de um desajustamento social, também a educação é o método fundamental pelo qual poderemos, todos nós, vencer os nossos sentimentos de inferioridade. Existe uma relação direta entre a educação social e o senso comum. Quando dizemos que as pessoas resolvem as suas dificuldades pelo senso comum, temos em mente a inteligência coletiva do grupo social. Por outro lado, conforme indicamos no último capítulo, as pessoas que agem segundo linguagem e maneira de ver privadas são anormais. Os doentes mentais, neuróticos e criminosos pertencem a esse tipo. Vemos que certas coisas não lhes interessam. O povo, as instituições e as normas sociais nada significam para eles. E através desses meios é que está o caminho para a sua salvação. Ao lidarmos com tais indivíduos, a nossa tarefa consiste em fazer com que os fatos sociais lhes causem impressão. As pessoas nervosas sempre se consideram justificadas, desde que revelem boa vontade. Devemos ensinar-lhes que importa à sociedade o que elas efetivamente fizerem,
o que realmente derem de si próprias. Embora o sentimento de inferioridade e a luta pela superioridade sejam universais, seria erro considerar esse fato como indicação de que todos os homens sejam iguais. A inferioridade e a superioridade são condições gerais que governam o comportamento humano, mas ao lado dessas condições existem diferenças em matéria de vigor corporal, de saúde e de ambiente. Por essa razão, erros de várias naturezas são praticados por indivíduos que estejam nas mesmas condições. Se examinarmos diversas crianças, verificaremos não existir entre elas qualquer forma absolutamente certa e determinada de reagir. Cada um responde à sua maneira individual. Todas se esforçam no sentido de um plano de vida, mas cada qual luta ao seu modo, cometendo os seus próprios erros e conseguindo a sua forma particular de aproximar-se do sucesso. Analisemos algumas das variações e peculiaridades individuais. Vejamos, por exemplo, as crianças canhotas. São crianças que poderão ignorar para sempre a sua condição por terem sido cuidadosamente treinadas no uso da mão direita. A princípio, desajeitadas e imperfeitas, quando usam a mão direita, recebem ralhos, críticas e caçoadas. É erro ridicularizá-las, mas ambas as mãos devem ser treinadas. Uma criança canhota poderá ser reconhecida no berço, porque moverá mais a mão esquerda do que a direita. Por outro lado, é frequente criar maior interesse pela mão e braço direitos. Interesse manifestado, por exemplo, no desenho, na escrita, etc. De fato, não deve surpreender encontrarmos mais tarde essa criança melhor treinada do que uma criança normal, em virtude de ser obrigada a interessar-se mais cedo do que as outras, adquiriu de fato esse interesse, por assim dizer, e a sua imperfeição determinou-lhe, desse modo, um treinamento mais cuidadoso. Esse fato é muitas vezes vantajoso para o desenvolvimento do talento e da capacidade para as artes. Uma criança nessa situação é geralmente ambiciosa e se esforça para vencer as próprias limitações. Por vezes, entretanto, se a luta for muito árdua, poderá sentir inveja ou ciúmes das outras crianças e, desse modo, desenvolver maior sentimento de inferioridade, mais difícil de ser vencido do que nos casos normais. Através de constante luta, poderá tornar-se criança enérgica ou adulto animoso, sempre a esforçar-se com a ideia fixa de que não deverá ser um desajeitado ou deficiente. Os indivíduos desse tipo vivem mais atormentados do que os outros. As crianças lutam, erram e se desenvolvem de maneiras diversas, segundo os protótipos que construíram aos 4 ou 5 anos de idade. Cada uma tem o seu próprio alvo. Esta poderá querer ser pintor, aquela desejar sair desse mundo onde não se ajusta. Sabemos como poderá a segunda vencer a sua imperfeição. Imperfeição. Ela, porém, não o sabe. E na maioria dos casos, os fatos não lhes são devidamente explicados. Muitas crianças possuem olhos, ouvidos, pulmões ou estômagos imperfeitos e observamos que o seu interesse é estimulado na direção da imperfeição. Curioso exemplo desse fato é o caso de um homem que sofria de ataques de asma, somente quando voltava do escritório para o lar à noite. Era homem de 45 anos, casado, desfrutando boa posição. Perguntamos se os seus ataques ocorriam depois de chegar a casa, de regresso do escritório. Ele explicou: Saiba o senhor que a minha esposa é muito materialista e eu sou idealista, motivo pelo qual não estamos de acordo. Quando chego à casa, desejo ficar tranquilo, gozando o sossego do lar, mas
A minha mulher quer sair e se queixa de ter de ficar em casa. Nisso, fico de mau humor e começo a sentir-me sufocado. Por que esse homem se sentia sufocado? Por que não vomitava? O fato é que ele apenas se mantinha fiel ao seu protótipo. Quando criança, parece que teve de ser envolto em ataduras por qualquer perturbação, e essas apertadas ataduras afetaram-lhe a respiração, colocando-o em situação pouco confortável. Tinha, porém, uma empregada que gostava dele e sentava-se ao seu lado para o consolar. Dava-lhe, assim, a impressão de que ele seria sempre distraído e consolado. Aos 3 anos de idade, a sua ama foi assistir a um casamento e ele acompanhou-a à estação, chorando amargamente. Depois de ter ela partido, disse à própria mãe: "O mundo não tem mais interesse para mim porque a minha ama se foi embora." Daí, vemo-lo na maturidade, como era na época da formação do seu protótipo, à procura de uma pessoa ideal que o divertisse e o consolasse sem cessar e se interessasse exclusivamente por ele. O seu mal não consistia na falta de ar, mas no fato de não estar sendo incessantemente distraído e consolado. Não é fácil, naturalmente, encontrar uma pessoa que viva a distrair-nos. O nosso paciente queria estar permanentemente a dominar toda a situação e o seu acesso o ajudava quando sobrevinha. Desse modo, ao começar a sentir-se sufocado, a esposa deixava de querer ir ao teatro ou sair à rua. Conseguia ele então realizar o seu objetivo de superioridade. Conscientemente, esse homem se conduzia sempre de maneira correta e adequada, mas no íntimo possuía o desejo de ser o triunfador. Queria tornar a esposa idealista, em contraposição ao que julgava materialista. No indivíduo desse tipo, devemos suspeitar da existência de motivos diversos dos que estejam à superfície. Encontramos frequentemente crianças com imperfeições oculares e que revelam demasiado interesse pelas questões de ordem visual. Desenvolvem alta capacidade nesse particular. Temos o caso de Gustavo Freytag, grande poeta que teve má vista, era astigmata e realizou muito. Os poetas e pintores sofrem frequentemente dos olhos, mas esse fato, em si mesmo, cria-lhes muitas vezes maior interesse pelas coisas. Visto os meus olhos serem diferentes dos demais, parece-me que fui compelido a auxiliar e desenvolver a fantasia. Não sei se isso me auxiliou a ser grande escritor, mas de qualquer modo, em consequência da minha visão, acontece que posso ver melhor na fantasia o que os outros veem na realidade. Se examinarmos as personalidades dos gênios, encontraremos frequentemente exemplos de má vista ou de qualquer outra deficiência. Na história de todas as épocas, os próprios deuses tiveram defeitos, como a cegueira uni ou bilateral. O fato de existirem gênios que, embora quase cegos, são capazes de perceber, melhor do que as outras pessoas, as diferenças de linhas, sombras e cores, revela o que poderá ser feito em favor das crianças doentes ou defeituosas, desde que os seus problemas sejam devidamente compreendidos. Certas pessoas se mostram mais interessadas na alimentação do que outras. Por essa razão, vivem a discutir o que devem e o que não devem comer. Em geral, passam esses indivíduos, nos seus primeiros anos de vida, por alguma dificuldade em matéria de alimentação, e daí terem desenvolvido maior interesse pela questão do que as demais pessoas. Terão sido advertidas sem tréguas, provavelmente, pela vigilância materna, sobre o que podiam e o que não podiam comer. Tiveram de aprender a vencer as imperfeições dos estômagos
e se tornarem vitalmente interessados no que deverão comer no lanche, jantar ou almoço. Em consequência da sua constante preocupação com os alimentos, tornam-se hábeis, por vezes, na arte culinária ou peritos em questões de dietética. Esse projeto é um trabalho generoso ofertado pelo canal no YouTube, Cristiane Batista 8. Faço esse trabalho com todo carinho. E também foi patrocinado por um inscrito. Se você ouviu ou está ouvindo esse trabalho em outro local, por favor, denuncie. Às vezes, entretanto, uma debilidade de estômago ou de intestinos leva as pessoas a procurar um substitutivo para a alimentação. Em certos casos, esse substitutivo é o dinheiro e tais pessoas se tornam banqueiros avaros ou grandes amontoadores de numerário. Frequentemente empregam todos os seus esforços para juntar dinheiro, trabalhando nesse intuito dia e noite. Nunca param de pensar nos negócios, fato que poderá talvez dar-lhes grande vantagem sobre os demais empenhados no mesmo campo. É interessante observar que muitas vezes ouvimos falar de homens ricos que sofrem do estômago. Lembremo-nos, nesta altura, da relação frequentemente citada, existente entre o corpo e o psiquismo. Uma certa e determinada deficiência nem sempre conduz ao mesmo resultado. Não há relação necessária de causa e efeito entre uma imperfeição física e um mau estilo de vida, porque podemos muitas vezes ministrar o tratamento adequado a imperfeições físicas, sob a forma de correta nutrição e desse modo remediar em parte a situação. Mas não é o defeito físico que produz os maus resultados. A atitude do paciente é que responde por eles. É por isso que, para o partidário da psicologia individual, não existem meros defeitos físicos ou causalidade física exclusiva, mas sim atitudes errôneas relativamente às situações físicas. É também por esse motivo que o partidário da psicologia individual procura estimular a luta contra o sentimento de inferioridade durante a formação do protótipo. Vemos por vezes certas pessoas impacientes por não poderem esperar a ocasião de vencer as próprias dificuldades. Sempre que observarmos uma pessoa constantemente em movimento, dotada de fortes sentimentos e paixões, poderemos concluir que se trata de pessoa de grande sentimento de inferioridade, aquela que estiver certeza de estar à altura de vencer as suas dificuldades, não será impaciente. Por outro lado, poderá nem sempre fazer o que for necessário para isso. As crianças arrogantes, impertinentes e briguentas também revelam possuir grande sentimento de inferioridade. No seu caso, cabe-nos procurar as razões desse fato, as dificuldades que experimentam, a fim de lhes prescrever o tratamento. Nunca devemos criticar ou punir os erros que existam no estilo de vida do protótipo. Podemos reconhecer esses traços do protótipo entre as crianças de maneira bem característica, nos seus interesses fora do usual, nos seus planos e esforços para suplantar as outras crianças e nas suas atividades no sentido do próprio alvo de superioridade. Há um certo tipo que não confia no movimento e na expressão. Prefere, tanto quanto possível, excluir a outrem. Prefere não prosseguir, desde que tenha de enfrentar situações novas, e permanece no pequeno círculo em que se afigura estar seguro. Na escola, na vida, na sociedade, no casamento, procede igualmente. Está sempre na esperança de realizar muito no seu pequeno centro, a fim de atingir o alvo de superioridade que se tiver traçado.
Encontramos essa característica entre muitos seres humanos. Esquecem-se de que, para conseguirmos resultados, é preciso que estejamos preparados para enfrentar todas as situações. Tudo deve ser encarado. Se um indivíduo eliminar certas situações ou pessoas, terá apenas uma inteligência privada, o que não satisfaz. Precisamos de todos os ventos renovadores do contato social e do senso comum. Se um filósofo quiser realizar os seus trabalhos, não poderá viver em chás ou jantares, pois necessita de estar isolado durante longos períodos, a fim de elaborar as próprias ideias e servir-se do método conveniente. Mas, em seguida, precisa de enriquecer a própria personalidade no contato com a sociedade. Esse contato é parcela importante de seu desenvolvimento individual. Assim, quando encontramos um indivíduo desse tipo, devemos nos lembrar de suas duas condições. Devemos nos lembrar também que ele poderá ser útil ou inútil, e, portanto, cumpre-nos observar cuidadosamente a diferença entre comportamento útil e inútil. A chave de todo o processo social se encontra no fato de estarem as pessoas sempre se esforçando para encontrar uma situação em que tenham o primado sobre as demais criaturas. Assim, as crianças de grande sentimento de inferioridade querem excluir as mais fortes e brincar com as mais fracas, que poderão governar e dominar. Tal coisa é a expressão anormal e patológica do sentimento de inferioridade, sendo importante compreender que não é o sentimento de inferioridade a coisa relevante, mas sim o seu grau e a sua natureza. O sentimento anormal de inferioridade tomou o nome de complexo de inferioridade. Mas complexo não é designação correta para esse sentimento de inferioridade que impregna toda a personalidade. Ele é mais do que um complexo, é quase uma doença cuja devastação varia com as circunstâncias. Assim, não perceberemos o sentimento de inferioridade quando o indivíduo estiver no trabalho, desde que ele se julgue seguro na sua atividade. Por outro lado, poderá não se julgar seguro em sociedade ou nas suas relações com o outro sexo, e desse modo descobriremos a sua verdadeira situação psicológica. Nas situações tensas ou difíceis, observamos haver maior número de erros. É numa situação difícil ou nova que o protótipo verdadeiramente se revela. Por essa razão é que, conforme afirmamos no primeiro capítulo, o grau de interesse social se patenteia numa nova situação social. Se pusermos uma criança na escola, poderemos observar-lhe o interesse social, como se estivéssemos diante de uma situação da vida social comum. Veremos se a criança se reúne aos colegas ou os evita. Se observarmos crianças hiperativas, dissimuladas, astutas, devemos penetrar no seu psiquismo para encontrar as razões desses fatos. E se virmos outras crianças procedendo com hesitação ou apenas mediante certas condições, poderemos esperar que essas mesmas características se revelem mais tarde com relação à sociedade, à vida e ao casamento. Sempre nos defrontamos com pessoas que dizem: eu faria tal coisa da seguinte maneira, ou eu aceitaria tal trabalho, ou ainda eu brigaria com aquele homem. Mas todas essas afirmações revelam um grande sentimento de inferioridade. De fato, se as interpretarmos dessa maneira, teremos adquirido novas luzes a respeito de certas emoções, como a dúvida, por exemplo. Sabemos que uma pessoa que duvida geralmente permanece em dúvida e nada realiza. Quando disser que não fará tal coisa, entretanto, agirá provavelmente de modo contrário à negativa.
Se o psicólogo observar os fatos com atenção, verá contradições nos homens. Tais contradições são o sinal do sentimento de inferioridade, mas devemos também observar os movimentos da pessoa que constituir o objeto do nosso problema. Assim, as suas atitudes, a sua maneira de proceder ao encontrar-se com as demais pessoas poderão ser más e devemos verificar se ela se dirige a outrem com o passo ou a postura hesitantes. Essa hesitação será expressa muitas vezes em outras situações da vida. Muitas pessoas dão um passo à frente e outro para trás, o que é sinal de grande sentimento de inferioridade. Toda a nossa missão consiste em educar essas pessoas para que se libertem de sua atitude vacilante. O tratamento conveniente a essas pessoas consistirá em animá-las e jamais em desencorajá-las. Devemos fazê-las compreender que são capazes de enfrentar as dificuldades e resolver os problemas da vida. Essa é a única maneira de dar-lhes autoconfiança e o único meio de se tratar o sentimento de inferioridade.